Vambora! Quarta-feira, dia 15 de outubro. Vamos aqui para mais uma edição do Switch TV Show, seguindo essa semana de muito trabalho, né? Vamos aqui falar sobre a rodada de ontem da pré-temporada, né? Tivemos uma rodada bem boa. Luka Doncic fazendo a sua estreia na pré-temporada. Vamos falar sobre. Vamos falar também sobre a vitória de Houston. Mais um bom jogo do Big Three, Aman, Şengün e KD. Falar um pouquinho sobre Bucks e Thunder. Duelo muito bom entre Shai e Giannis Antetokounmpo. Belo jogo dos dois. Falar sobre Cavaliers. Lonzo Ball se destacando. Grande jogo do Lonzo. E vamos também dar uma passada nas notícias, né? Tivemos Russell Westbrook indo pro Kings. Temos notícias sobre o Embiid também. Bastante coisa pra comentar hoje. E vambora! Vambora! Quarta-feira braba, né? Rapaz, eu te falar, eu tô quebrado, meu mano. Essa parada de fazer exercício faz bem, mas, meu amigo, complicado, hein? Minhas perninhas estão chorando, né? Mas seguimos firme, né? Seguimos firme no projeto Nikola Jokic na bolha, né? Lembra do Jokic na bolha? Como que ele tava? Seco. Esse é o projetinho. Projeto Skinny Luka. Skinny Swish. Projeto Skinny Swish pra 2026, hein? Quem acredita? Quem tá fechado com o projetinho? Comenta aí. Mas vambora. Vamos aqui começar. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando. Seja bem-vindo ao Switch TV Show, seu programa favorito sobre a NBA. Programa esse que é um oferecimento de quem? Centauro, né, meu amigo? A Centauro chegou firme aqui no canal, chegou para somar e muito. Estamos com uma parceria maravilhosa, uma parceria que, né, mesmo sendo uma parceria recente, já tá fazendo muito sucesso, né? Fazendo muito sucesso. E a dica Centauro do programa de hoje é esse belíssimo Jordan Luka 4, né? Um dos tênis mais lindos da linha do Luka. Essa colorway é muito bonita. É bem bonita. E tá com uma promoçãozinha maravilhosa na Centauro, viu? Saindo por apenas R$ 949,99. Tá? Desconto de 21%. Então, você que tá querendo aí um tênisinho novo pra coleção... Cara, Jordan Luka 4 é uma ótima opção. Precinho bacana. E se você usar o cupom SWISH10, você garante mais 10% de desconto ainda. Então não perca essa oportunidade. Vai na Centauro, usa o cupom SWISH10 e aproveite essas maravilhas de promoções que a Centauro sempre lhe oferece. Beleza? Vamos lá então, roda a vinhetinha. E vamos aqui começar já falando sobre os jogos de ontem da pré-temporada, que está terminando, né? Graças a Deus a pré-temporada está terminando. A partir da semana que vem, a brincadeira já é séria, né? Aí não tem mais preparação, aí o bagulho é a vera. É a vera. Mas enquanto isso, a gente vai aproveitando essa reta final de pré-temporada. Enfim, roda a vinhetinha e vamos começar o programa de hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos aqui dar uma passada pelos jogos de ontem da pré-temporada. Tivemos uma rodada com 2, 4, 6 jogos, né? Alguns jogos interessantes, né? Especialmente, né, Houston e Pelicans, né? O próprio Lakers e Suns foi um jogo bem legal. Mas Detroit Pistons e Cavaliers também foi um jogo bacana, né? Esse foi o primeiro jogo da noite. Um jogo onde Cleveland saiu com a vitória por 118-100. Numa bela atuação dele. Lonzo Ball fez um ótimo jogo. Foram 9 pontos, 9 assistências e 3 tocos pro Lonzo.
Isso tudo jogando um pouquinho mais de 20 minutos, ou seja, mesmo com pouco tempo em quadra, ele teve um impacto muito grande, preenchendo todas as stat lines. Gostei muito do que eu vi do Lonzo ontem. Dinamismo dos dois lados, capacidade de criação, impacto gigante na defesa, né, dando toco, roubando bola, gerando contra-ataque, arremessando muito bem. Né, ontem o Lonzo teve 67% de aproveitamento no perímetro. Então foi uma exibição maravilhosa do Lonzo. Como é bom ver o Lonzo jogando. Né? Só de ver ele jogando já me deixa feliz. Porque há meses atrás era discutido se ele poderia voltar a jogar basquete um dia. Então só dele estar em quadra já é foda. Ele estar em quadra jogando bem do jeito que ele jogou ontem, cara, é realmente uma felicidade tremenda. Eu sou muito fã do Lonzo. Torço muito para que ele dê certo em Cleveland. E o começo dele nessa pré-temporada tá sendo bem promissor. Né? E o Cleveland vai precisar muito do Lonzo nesse começo de temporada porque o Garland vai jogar, né? Então é muito bom pro Cavs ter o Lonzo jogando bem e é muito bom pro Lonzo estar conseguindo jogar e jogar em alto nível, né? Jogou muito bem ontem. Óbvio que tem que ser contextualizado que Detroit não estava completo, né? Tava sem o Cade, tava sem Jaden Ivey, mas mesmo assim, isso não muda o fato de que o Lonzo jogou muito bem e que ele está fazendo uma pré-temporada muito boa. Fico realmente feliz demais por ele. Tomara que ele siga nessa pegada. Na sequência, a gente teve Houston vencendo o New Orleans Pelicans por 130-128. Jogo decidido na última bola, né? Game winner de Aaron Holiday. Houston que ontem, pela primeira vez na pré-temporada, começou o jogo com a lineup de dois bigs, né? Sengun e Steven Adams abriram o jogo juntos, começando juntos. Uma lineup gigante, né? Com Sengun, com Steven Adams, com KD, com Aman Thompson e com Jabari. Altura absurda. E, cara, a lineup deu muito certo, viu? Os 5 juntos jogaram por 12 minutos. Nesses 12 minutos, eles venceram o Pelicans por 12 pontos. Pegaram 70% dos rebotes ofensivos dominantes e tiveram um rate ofensivo de mais 65,7. Então, é uma lineup muito promissora. Talvez falte um pouquinho de espaçamento, mas com Jabari e Kevin Durant e com Sengun e Aman Thompson criando, acho que eles conseguem lidar bem. Inclusive, Jabari Smith ontem jogou muita bola, viu? Foi o cestinha do Houston no jogo. Veio para 26 pontos em 16 arremessos tentados. Teve muita chance ontem, muita chance livre. Né? Inclusive, isso deve ser uma tendência para o Houston nessa temporada. Ter o Jabari muito livre no corner para arremessar, porque com Aman Thompson, com Kevin Durant e com Alperen Sengun, a atenção da defesa vai estar sempre nesses 3 caras. Né? Especialmente no Sengun, que, né, pelo que a gente está vendo na pré-temporada, vai ser utilizado como playmaker primário do time. E aí, com a atenção muito nesses 3, especialmente no Sengun ali saindo do garrafão para criar, o Jabari vai ficar muito livre, mano. Livre no corner, livre no garrafão. Então, a minha expectativa é de ver um Jabari colocando os melhores números da carreira dele nessa temporada, viu? E sendo uma peça fundamental para esse time. Ontem jogou muito bem. Tari Eason também fez um ótimo jogo vindo do banco. Gostei muito do jogo dele. Sengun foi bem, Aman Thompson foi bem. Aman Thompson que quase saiu na mão com o Alvarado ontem. Né? Os dois ali se engalfinharam, mas no fim ninguém saiu na mão. E o Kevin Durant fez um bom jogo. Apesar dele não ter começado bem, ele melhorou a partir do segundo quarto. Terminou com 15 pontos, né? Metendo ali um buzzer beater no final do primeiro tempo. Então, no geral, foi uma boa atuação de Houston e mais uma vitória na conta dos caras. Pelo lado do Pelicans, velho, vale o destaque pro Zion, né?
Zion fez um bom jogo, gostei do que o Zion fez ontem. Não teve tanta minutagem, mas nos minutos que teve ele impactou na defesa, no ataque. Roubou muita bola ontem o Zion, né? Jeremiah Fears fez um ótimo jogo. Novato veio para 20 pontos. Melhor jogo dele na pré-temporada também. Quem mais? Trey Murphy teve bons minutos. Herb Jones fez um bom jogo. Ivi Smith fez um bom jogo também, né? Vou te falar, cara, o Pelicans ele tá começando a me empolgar um pouquinho. Não muito, mas tá começando a me dar uma leve empolgada, esse time do Pelicans. Pode ser que eles joguem melhor do que a galera tá esperando, né? Mas ainda assim, acho que não vai ser suficiente para colocar eles na briga por pós-temporada, né? Um playzinho talvez, mas não seria a minha aposta. Mas, de fato, eles estão apresentando algumas coisinhas interessantes nessa pré-temporada. E o Zion, ele tá jogando muito bem. Eu me seguro um pouquinho em relação ao Zion, porque eu tenho muito medo de me decepcionar. Né? Se fosse um ano atrás, eu estaria em êxtase com o Zion. Puta, o Zion magro tá jogando demais. Leve, agressivo, metendo uma 360. Ontem ele meteu uma 360. Coisa linda. Então, se fosse um ano atrás, eu tava, soltando foguete com o Zion. Hoje, depois das inúmeras decepções que eu tive com ele, eu me dou o direito de segurar as emoções. Então, eu vou me segurar, mas de fato, o Zion ele tá apresentando coisas bem legais. E de fato, o físico dele tá muito bom. Muito bom. Na sequência, a gente teve o OKC vencendo o Milwaukee Bucks por 116-112. Né, um belo embate entre Shai e Giannis Antetokounmpo. Né, o Shai saiu vencedor, né, 23 pontos para ele, 6 assistências, 3 roubos de bola e a vitória coletiva. Mas o Giannis apresentou também um bom jogo, viu? Foi um bom jogo do Giannis, mostrando muito da sua dominância. Teve uma posse, cara, onde ele ficou cercado por 3 caras do OKC e mesmo assim ele conseguiu pontuar. Tipo assim, é bizarro. Teve uma outra também, uma posse dele defensiva em cima do Shai. Cara, ele trancou o Shai, coisa que pouquíssimos jogadores na liga conseguem fazer. Então o Giannis, mano, ele é um absurdo. A estreia dele já havia sido muito boa e ontem, de novo, ele entregou um jogo bem bom. Poderia ter terminado o jogo com estatísticas melhores, mas acabou que o entorno dele não aproveitou muito os passes que ele arrumou. Né? Ele terminou o jogo com 4 assistências, mas ele poderia ter terminado com as 10, porque ele realmente gerou muito arremesso bom. Dá pra ver que, de fato, ele vai ser utilizado como playmaker principal desse time. E, igual eu falei na estreia, eu acho que esse ataque do Bucks ele vai funcionar, cara. Ele vai funcionar. O que me preocupa é a defesa. De fato, a defesa do Bucks é o que mais me preocupa. A defesa de perímetro é o que mais me preocupa. Mas ofensivamente, cara, com o Giannis armando e com essa porrada de arremessador que o time tem, eu acho que as coisas tendem a funcionar bem. E ontem quem jogou bem foi o Cole Anthony, tá? Cole Anthony, que ainda não havia feito um grande jogo na pré-temporada, ontem ele foi bem. 21 pontos pra ele. Jogou um bom basquete o Cole Anthony. Aí a gente teve o Denver vencendo o Chicago Bulls por 124-117. Admito que eu não vi muito desse jogo, eu vi só alguns lances. Né? Não deu tempo de eu assistir o compilado hoje, acabou que eu tive a manhã bem cheia. Então não vou conseguir me aprofundar tanto aqui nos comentários. Mas pelo que eu vi, né, o Josh Giddey foi bem, o Jokic foi bem, Buzelis parece que fez um bom jogo também. Mas de fato eu não vou conseguir me aprofundar muito porque eu não vi nada desse jogo. Tá? Então peço perdão para a torcida do Bulls e do Denver, mas não deu tempo de eu ver muita coisa desse jogo. Diferente do jogo entre Warriors e Blazers, que ontem mesmo eu já soltei vídeo falando, né, um pouquinho sobre o jogo. Vitória do Golden State por 118-111, o Stephen Curry esquecendo, né, que estava em pré-temporada, jogou em rotação de regular e jogou pra caralho, 28 pontos pra ele, 6 rebotes, grande atuação do Curry. O novato do Golden State, o Will Richards, também fez um jogo bem bom. Gostei do que eu vi dele, se movimentando bem sem bola, arremessando, defendendo bem.
Gostei do jogo do Richard. Mas o Curry foi, de longe, o maior destaque. Quinten Post também fez um jogo bem legal. Bom jogo do Quinten Post. E mais uma vitória para o Golden State na pré-temporada contra um Blazers que teve ali, né, o seu garrafão se destacando bastante, né? Tanto o Hansen Young como o Donovan Clingan foram muito bem ontem. O Clingan muito dominante ali no garrafão, né, cara? Muito bem nos rebotes. E o Hansen Young mostrando flashes muito interessantes, né? Ontem teve uma jogada onde ele tava espaçando e aí ele recebe o passe, mete o fake, ataca o closeout e consegue a finalização. Jogada linda, jogada de cara experiente de NBA. E não são muitos pivôs que conseguem fazer essa jogada, porque nem todo pivô, na verdade a minoria dos pivôs da NBA tem a mobilidade que o Hansen Young tem. Então, o garrafão do Blazers ontem me agradou bastante. Mas no fim, venceu o Golden State, mais uma vitória para conta dos caras e o Curry jogando muita bola. Inclusive, deixa eu até confirmar aqui, mas o Curry ontem... Cara, mano, ontem o Curry, ele tentou 11 bolas de 3, velho. Foi 13 vezes pro lance livre. Tava com vontade. Ontem o homem tava com vontade de jogar. Só para passar os números aqui do Hansen Young pra vocês, gente, foram 9 pontos, 6 rebotes em 20 minutos, tá? Jogou bem. Jogou bem. Donovan Clingan ontem, inclusive, até matou uma bolinha de 3, o que não é muito a dele, mas ontem ele estava inspirado. E vitória aí do Golden State, tá? Deixa eu só sair daqui, pera aí. Rapaz, o que eu apanho pra esse site da ESPN é sacanagem. Beleza. Ó, e pra encerrar, pessoal... A gente teve... Foi ESPN. Pô, brincadeira em ESPN. Esses vídeos automáticos que eles rodam Pô, brincadeira. Ó, pra encerrar, a gente teve o Lakers estreando, ó. Promovendo a estreia do Luka. Ontem foi o primeiro jogo do Luka na pré-temporada. O Luka jogou bem, tá? Gostei da estreia dele. Foram 25 pontos, 7 rebotes. Um aproveitamento muito bom nos arremessos, jogando de forma bem tranquila. Tipo, Luka sossegado ontem, cara. Jogando em marcha lenta e mesmo assim botando números absurdos. O primeiro tempo do Luka foi uma coisa bizarra. Foram 22 pontos no primeiro tempo pra ele. Jogou muito bem. Ele meteu um 22-6-3 no primeiro tempo com 4 de 7 no perímetro. Sem suar. Matando uma caralhada de arremesso difícil, gerando o jogo ali com o Ayton também. Estreou muito bem, cara. O Luka foi muito bem. Austin Reeves fez um ótimo jogo também. Foram 25 pro Austin Reeves, se não me engano. 25 ou 26? 25. Foram 25 pontos em 31 minutos. DeAndre Ayton também fez um bom jogo. Duplo-duplo pra ele. Conseguiu ainda 3 tocos. Jogou bem, DeAndre Ayton. Teve ali uma ou duas jogadinhas bem interessantes dele com o Luka. Coisa que deve ser bem frequente nessa temporada, né? Pelo menos é a expectativa do torcedor do Lakers ver esses dois, né? O Ayton sendo esse parceiro ali, esse big parceiro que o Luka tanto gosta de ter. O Luka ama jogar com pivôs, né? Ama ter um pivô atlético para jogar com ele. E o Ayton pode ser esse cara. Ontem os dois tiveram ali momentos bem interessantes. Quem mais dá para destacar pelo lado do Lakers? Acho que é mais esses mesmo. O Ayton, Luka, Reeves. O Bronny teve ali uns minutinhos interessantes. O Marcus Smart fez uma estreia bem apagada. Não fez basicamente nada. O Marcus Smart jogou ali uns 20 minutos, mas nem pareceu que ele jogou. Foi titular, inclusive, o Marcus Smart, né? O J.J. Redick ontem começou com Luka, Reeves, Smart, Laravia e DeAndre Ayton. Esse foi o quinteto do Lakers. Lakers que não teve LeBron, Rui e Vanderbilt. Os três não jogaram. Aí o J.J. Redick colocou essa lineup um pouquinho mais baixa. Não me agradou muito. Acho que o time fica muito exposto, né? Com essa lineup com 3 guards. Não é algo que eu acho que o J.J. vai colocar na regular. Na regular eu acredito que ele vai ou com Vanderbilt ou com Hashimura nesse quinteto. E aí tem que ver se o Laravia aqui roda. Ou talvez o Smart vem do banco, enfim. Mas, enfim. Só para pontuar que o Smart não fez uma grande estreia.
Pelo lado do Phoenix, que saiu vencedor do jogo, por 103-104, destaque total para o Jared Butler, que foi o grande nome do jogo. Né? Mesmo com o Luka fazendo uma estreia fodida, o grande nome ontem foi o Jared Butler. 35 pontos, flertando com o triple-double, né? Sendo crucial ali para a virada no terceiro quarto e para a confirmação da vitória ali no quarto período. Né? Foi importante para sustentar a vantagem. Jogou muito, cara, jogou muito, e o jogo de ontem pode ter garantido para ele o contrato para essa temporada, porque ele não tem contrato garantido, mas eu acho que depois do que ele fez ontem, e assim, foi um jogo onde o Phoenix não tinha nenhum dos seus principais jogadores. Booker não jogou, Jalen Green não jogou, Dillon Brooks não jogou, né? O Phoenix estava com o time B ali. E mesmo assim, o time venceu, jogando bem, com o Jared Butler comandando a brincadeira. Então, acho que o jogo de ontem, de fato, pode ter garantido o contrato pro Jared Butler. É um jogador que eu gosto. Até hoje ele não conseguiu se firmar de fato na liga, tanto que ele já rodou bastante. Jogou no Wizards, jogou em Filadélfia, jogou no próprio Thunder, né? Acho que foi draftado até pelo Thunder. Não se firmou em nenhum time. Mas num Phoenix carente de armadores, eu acho que o Jared Butler ele tem boas chances de garantir minutagem. Ontem foi o cara do jogo. Assim como o Maluati. Tá? Novato Kamama Maluati jogou muita bola, melhor jogo dele nessa pré-temporada de longe, né? Mostrando, né, um pouquinho de tudo que ele pode entregar numa quadra de basquete, tamanho, atleticismo, imponência no garrafão, tanto no garrafão defensivo como no garrafão ofensivo, espaçamento de quadra, onde ele matou uma bolinha de 3 também, né? Então, cara, foi um puta jogo do Maluati. Se não fosse ele, o Luka e o Eitan teriam conectado pelo menos umas 2 ou 3 pontes aéreas a mais. Ele destruiu umas 3 pontes aéreas dos dois. Na base do timing dele defensivo, da envergadura, do atleticismo, da força. Inclusive, o Maluati muito forte fisicamente. Ganhou muita massa desde o draft, tá? Fake Nery, o Maluati, hein? Se investigar, Maluati fazendo amor feroz com suco. Impressionante. Mas enfim, é só não fazer antidoping. Mas brincadeiras à parte, o moleque jogou muito bem. Eu gosto muito do Maluati, acho que foi uma puta escolha do Phoenix. E o potencial dele é muito bom. Só pegando aqui os números exatos dele aqui pra passar pra vocês, que eu esqueci de anotar. Uma falta de profissionalismo incrível, né? Jogou 31 minutos, 17 pontos, 8 rebotes, 3 steals, 2 tocos, 8 de 10 no field goal, sendo muito bem acionado ali em pontes aéreas e conectando a maioria delas. Jogou bola, viu? Jogou bola o Maluati. Jordan Goodwin também jogou muito bem. 24 pontos, 6 assistências em 37 minutos, com um ótimo field goal. E grande vitória do Phoenix, né, cara? Mesmo com o time B, Phoenix saiu vitorioso, fez um segundo tempo muito bom, dominou o terceiro quarto, muito por conta do Jared Butler. E belo resultado de Phoenix, que, se não me engano, tem só mais um jogo pra fazer nessa pré-temporada, né? Acho que é só mais um jogo que Phoenix vai ter. Então, pessoal, sobre os jogos de ontem, é isso, tá? Passando para as notícias do dia, já vou aqui começar falando sobre a grande notícia do dia, que foi o quê? A contratação do Russell Westbrook no Sacramento Kings, né? Charania soltou hoje a notícia. O Westbrook finalmente resolveu sua vida, será jogador do Kings, contrato de 1 ano, de 3,6 milhões, se não me engano. Uma contratação que já era esperada, né? Não é de hoje que o Westbrook é especulado lá em Sacramento. E finalmente se concretizou. Eu até falei num vídeo mais cedo. É uma contratação, velho, que não muda o patamar do Kings. O Kings não fica mais forte por ter o Westbrook. Mas é uma contratação que, pelo valor e pela necessidade que o Kings tem de armadores mais confiáveis, eu acho que vale a pena. Não que o Westbrook seja confiável, mas entre ter o Westbrook vindo do banco e não ter ninguém, porque o cenário que o Kings se encontra hoje, em questão de armador, eles têm o Dennis Schroeder, e é isso.
Né? Eles têm ali o Malik Monk, eles têm ali o Keon Ellis, que são guards, mas não são guards criadores, não são playmakers. De playmaker mesmo, o Kings tinha o Schroeder só. Então, o Westbrook, ele é uma boa adição pro time. Ele vai ajudar, vai ser um bom reserva pro Schroeder, ou pode até acabar se tornando titular, porque eu acho que o gap entre Schroeder e Westbrook não é tão grande assim não, viu? Eu acho o Schroeder hoje melhor, mas eu não acho que o gap é tão grande. Lembrando que o Westbrook jogando como titular em Denver temporada passada, nos jogos que ele foi titular substituindo o Jamal Murray, ele foi muito bem, tá? Ele foi muito bem. Mas, enfim, o ponto é, não é uma contratação que muda o Kings de patamar, o Kings não fica mais forte tendo o Westbrook, mas eu acho uma contratação ok, dado o valor, dado o que o Westbrook jogou temporada passada, foi uma boa temporada, e dado a necessidade do time de ter, né, um corpo de armadores um pouco mais robusto. Né? Então, acho que é uma contratação válida, muito bom pro Westbrook, né? Surgiu o papo dele sair da NBA, dele ir pra Europa e tal. Não, vai ficar na NBA, vai ter pelo menos mais um aninho pra jogar na liga. Talvez seja o ano de despedida dele. E ele pode ter um ano bem digno. Bem digno. Não vai brigar por nada em termos de pós-temporada. Eu não vejo o Kings brigando por pós-temporada nesse Oeste. No Leste até que eu acho que brigaria, mas no Oeste não tem chance. Mas vai ser um ano legal, vai tá jogando na Califórnia, que é onde ele mora, onde tá a família dele. Então, pro Westbrook vai ser bom, pro Kings vai ser bom também. E pro fã de NBA, pô, vai ser bom ter o Westbrook, né, cara? A liga precisa ter o Russell Westbrook. O entretenimento ganha com o Russell Westbrook na liga, né? Então, notícia maravilhosa, o Westbrook é do Kingaço, tá bom? Então, essa é a grande notícia do dia, mas não é a única. Temos outras notícias, como, por exemplo... Outras não, né? Outra, né? Porque é só mais uma que eu separei. Que é notícia sobre Joel Embiid, né? E é notícia boa. Notícia boa. Tá aqui a postagem no Pisou na Linha, onde eles trazem o seguinte. Segue em aberto a disponibilidade de Joel Embiid para a pré-temporada e o começo da temporada regular. Há alguma chance dele jogar no duelo entre Sixers e Minnesota na sexta, que é o último amistoso dos Sixers antes de começar a temporada. Há muita chance dele jogar na abertura da temporada contra o Celtics na próxima quarta-feira. Palavras de Nick Nurse. Ou seja, aquela estimativa de que o Embiid ia ficar fora do começo da temporada, que ele não teria condições de jogar nos primeiros jogos, essa estimativa ela não existe mais. Hoje, o que o Philadelphia aparentemente trabalha, segundo o Nick Nurse, é com a possibilidade do Embiid jogar nessa sexta-feira. Tá? Então, o Embiid tem chance de jogar, o Embiid tem condições de jogo. E, mano, a notícia é maravilhosa. Tô curioso pra ver esse Embiid mais magro, né? O Embiid perdeu muito peso nessa off-season. Nessa foto até, né? Dá pra ver como ele tá mais magro. Nitidamente ele tá muito mais magro. Então tô curioso pra ver essa versão skinny do Embiid. Foi reportado nessa semana que Philadelphia estaria cogitando começar a usar o Embiid como ala pivô pra diminuir um pouquinho a carga dele. Eu acho válido. Eu acho bem válido, né, essa estratégia de jogar o Embiid na 4, porque aí ele tem menos contato no garrafão, pode jogar de forma mais livre, jogar um pouquinho mais espaçado. Parecido com o que o Anthony Davis vai jogar no Dallas, né? O motivo que vai fazer o Dallas usar o Anthony Davis na 4 é o mesmo que faria a Philadelphia usar o Embiid na 4, né? Para diminuir desgaste, para diminuir impacto no garrafão, para não precisar dele toda hora ir pro físico no garrafão. Então, eu acho válida o teste. Acho que o Embiid tem características que podem permitir com que ele jogue bem na 4. Ele tem um bom arremesso, tem mobilidade, passa muito bem. É importante lembrar que o Embiid, antes de machucar, cara, ele vinha tendo uma temporada em termos de criação de jogo, playmaker, muito boa. Né? Com o Nick Nurse, o Embiid ele evoluiu muito como passador. Então, eu acho que ele pode render bem na 4, viu? Acho que ele pode render bem na 4 e talvez a gente já veja isso nessa semana. Então, a notícia é maravilhosa, né? Tomara que o Embiid jogue na sexta, mas mesmo não jogando na sexta,
ele não deve perder o começo da temporada, né? Se ele não jogar na sexta, certeza que ele joga contra o Celtics na próxima quarta. Palavras, de novo, do próprio Nick Nurse, né? O Embiid é outro caso que eu também tento evitar de me empolgar muito para não me decepcionar. O Embiid, diferente do Zion, eu ainda acredito um pouquinho nele, tá? Mas eu tento manter minha expectativa baixa para não me frustrar tanto, né? Mas enfim. Mas eu fico feliz, cara. Fico feliz com essa notícia. Tomara que ele realmente tenha condições de jogar. Se não for nessa sexta-feira, que seja na quarta contra o Celtics. No mais é isso, viu, minha gente? Uma última notícia só pra encerrar. Luka Doncic não joga hoje contra Dallas, viu? Eu sei que existia a expectativa do Luka jogar contra Dallas e tal, o ex-time. Mas ele não vai jogar hoje, até porque, né, gente, back-to-back, né? Botar o Luka pra jogar back-to-back em pré-temporada é loucura. Calma aí, né? Então o Luka não vai jogar hoje, mas o Anthony Davis deve jogar, né? Vai ser a primeira vez que o Anthony Davis vai jogar contra o Lakers em Los Angeles, né? A primeira vez desde que ele saiu do time. Então vai ser um reencontro interessante. De qualquer forma, teremos um reencontro acontecendo. Mas não teremos Luka Doncic, né? Talvez o Luka provavelmente vai estar presente no banco, né? Enfim. Só pra pontuar, pro torcedor do Lakers que tava na expectativa de ver o Luka contra o Dallas hoje, o Luka não joga, tá? O Luka não vai jogar, já foi confirmado. Fechou? É isso então, minha gente. É isso. Obrigado, viu? Pela audiência nessa quarta-feira. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Se gostou, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal, né? Tudo aquilo lá que você já tá careca de saber que tem que fazer. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Eu devo aparecer aqui de madrugada para falar sobre Lakers e Dallas. E é isso. Valeu. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau.